O primeiro assunto da pauta refere-se à aprovação da ata da última reunião deliberativa de diretoria, realizada no dia 4 de novembro de 2015. Senhores diretores, alguma consideração sobre o texto? Nenhum. Não. Ainda precisamos da aprovação do diretor Fenelon, mas já registramos que não há anotações até agora. A ata aprovada da sujeita à aprovação do Fenelon. Dando prosseguimento da reunião, passamos ao próximo ponto da pauta, referente à deliberação sobre processos submetidos à apreciação da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos. Primeiro item da pauta, processo número 00058, 093, 611, 2014, 31. Assunto: estabelecimento da metodologia do fator Q a ser aplicado nos reajustes tarifários aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, ASGA, no Rio Grande do Norte. Por favor, diretor José Ricardo Botelho, a leitura do seu voto vista. Obrigado, senhora Ana Mota. Boa tarde a todos, senhor presidente. Relatório. Em outubro de 2014, a Gerência de Concessões de Infraestrutura Aeroportuária, por meio da nota técnica número 55, propôs a abertura de processo para tratar do quarto termo aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, ASGA, cujo objetivo era a primeira revisão dos parâmetros de concessão RPC, prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2015. De acordo com a nota técnica, o desenvolvimento da nova metodologia de cálculo do fator Q a ser aplicado nos reajustes tarifários nos 5 anos seguintes teve como motivações: 1. A uniformização da metodologia aos demais contratos de concessão vigentes; 2. A promoção de ajustes nos incentivos contratuais; e 3. A melhoria das práticas regulatórias. As alterações contratuais inicialmente propostas constam na minuta do termo aditivo anexo à nota técnica número 55, ressaltando-se: 1. Indicação dos parâmetros relacionados a cada componente indicador; 2. Competência para o desenvolvimento de metodologia de aferição e registro dos indicadores de qualidade de serviço, IQS; 3. Forma de cálculo do fator Q; 4. Início da aplicação do fator Q no reajuste tarifário; 5. Meses de início e fim da aferição dos IQS; 6. Data e forma de envio dos dados anuais à ANAC; e 7. Responsabilidade pela fiscalização e prerrogativas do agente fiscalizador. O processo, após tramitar pelas áreas técnicas, foi submetido à Procuradoria Federal, que emitiu parecer número 00419/2014, considerando pertinente o anseio de uniformizar os indicadores de todos os contratos de concessão, a fim de consolidar modelo único, bem como estabelecer as diretrizes necessárias à implementação e aferição dos referidos indicadores. Além das correções para o aprimoramento da clareza das disposições, a Procuradoria Federal recomendou a inclusão do conteúdo mínimo referente à pesquisa de satisfação e à forma de aferição dos padrões operacionais, sob o argumento de que o futuro ato normativo não poderia assumir um dos objetivos da RPC, ou seja, a revisão da metodologia de cálculo do fator Q. Durante a tramitação do processo, a data limite para o RPC sofreu alteração por meio do quarto termo aditivo ao contrato de concessão, passando a ser o dia 31 de março de 2015. A proposta de RPC foi submetida à audiência pública número 21/2014, cujas atribuições, análises e relatórios encontram-se às folhas 199 a 213 dos autos. Em 13 de março de 2015, o processo foi novamente analisado pela Procuradoria Federal, que recomendou alguns ajustes e concluiu por não haver óbice jurídico à proposta de alteração consensual do contrato. A Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda emitiu parecer analítico sobre as regras regulatórias, no qual avalia que o termo aditivo proposto tem potencial de favorecer a concorrência com os fundamentos aqui transcritos. É importante ressaltar que a adoção de uma metodologia uniforme do fator Q em todas as concessões de aeroportos no Brasil é um mecanismo que viabiliza a comparação entre aeroportos nos quesitos avaliados, abre parênteses, serviços diretos,
disponibilidade de equipamento, instalação no sistema de pátio e pista e a pesquisa de satisfação do passageiro, além de reduzir os riscos regulatórios. Isto tem o potencial de emular uma concorrência quanto à gestão dos aeroportos, por questões de publicidade e marca, por exemplo. Dentre as sugestões da SAI e Ministério da Fazenda, está a alteração do período considerado para a aferição do fator Q, ajustando a database de reajuste da tarifa prevista no contrato de concessão. Em 17 de março de 2014, o processo 00058.0931512-2014/50 foi submetido ao colegiado de diretores da ANAC. O termo aditivo que incluiria no contrato a nova metodologia do fator Q foi aprovado. Os trâmites processuais e os fundamentos da decisão estão detalhados no relatório e voto às folhas 235 até 240 deste processo, sendo desnecessária aqui a sua reprodução. Ressalta-se que a decisão proferida no dia 17 de março de 2015 não está pendente de confirmação nesta reunião deliberativa. No dia 30 de março, foi protocolizado na ANAC a carta IA 225, assinada pelo diretor-presidente da concessionária do ASGA, na qual são apresentados alguns pontos de discordância em relação ao termo aditivo e solicita a abertura de rodada de negociação sobre as alterações contratuais propostas. Neste ponto, inicia-se uma outra fase do processo. A concessionária, ao discordar das alterações contratuais propostas pela ANAC, estabelece um impasse, pois desde o início, a revisão da metodologia de cálculo do fator Q estava planejada para ser consensualmente integrada ao contrato de concessão. A GECOM, por meio do despacho número 47, sugeriu que a nova metodologia de cálculo do fator Q fosse formalizada por ato unilateral com base no poder exorbitante da administração, que decorre do princípio da supremacia do interesse público. A sugestão da GECOM tem como motivação tanto a discordância apresentada na carta, como os esgotamentos do prazo limite para a conclusão da RPC. Em seguida, a Procuradoria Federal, por meio da nota 004, manifestou-se favoravelmente à alteração unilateral, com o fim de agregar ao contrato de concessão a nova metodologia de cálculo do fator Q aprovada pela diretoria da ANAC, em processo que contou com ampla participação pública. Por fim, no dia 1º de abril de 2015, o diretor-presidente da ANAC, em decisão ad referendo, aprovou a alteração unilateral do contrato de concessão, estabelecendo a metodologia de cálculo do fator Q a ser aplicado nos reajustes tarifários. A proposta inicial sofreu algumas alterações para adequar-se à natureza do ato unilateral. A decisão 32 de 2015 ANAC foi retificada logo após a sua oficialização para ajustes em expressões e entendimentos anteriormente definidos. No dia 24 de setembro, o colegiado se reuniu para confirmação das decisões proferidas pelo diretor-presidente ad referendum durante o período em que não havia quórum suficiente para a deliberação do colegiado. Esta diretoria, então, solicitou vista do presente processo para melhor análise das divergências apresentadas pelas concessionárias na carta dirigida à ANAC, aqui vinculadas aos dispositivos introduzidos pelo termo aditivo. Item A. O item 5.1 impossibilitaria futuros pleitos de reequilíbrio. O item 1 do apêndice D geraria custos adicionais. O indicador da tabela 1 geraria obrigação de investimento para atingir o bônus. Os itens 18 e 19 da tabela 1 deveriam ser incluídos juntos como fator Q, ou desconsiderados como tal fator. Os itens 8 e 9 do apêndice D oneraria a concessionária de imediato. O item 10 do apêndice D daria abertura para a regulação através de portarias. Este é o relatório, presidente. Pode prosseguir o voto, diretor.
A revisão dos parâmetros de concessão, RPC, tal como estabelecido no contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, constitui um dos mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro, juntamente com o reajuste e a revisão extraordinária, todos previstos no capítulo 5. A RPC deverá ocorrer a cada 5 anos e ser precedida de discussão pública. A primeira ocorreria antes da emissão da ordem de serviço da fase 2. Porém, a data foi alterada para 31/3/2005 por meio do 4º aditivo contratual. O objetivo da primeira RPC é estabelecer a metodologia de cálculo dos fatores Q e X e a taxa de desconto a ser aplicada no fluxo de caixa marginal que serão utilizados até a próxima RPC. Por ocasião da RPC, a metodologia de cálculo do fator Q poderá ser alterada pela ANAC, com vistas a criar incentivos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando como diretrizes os parâmetros operacionais objetivos e a percepção da qualidade de serviços pelos usuários. Das assertivas acima, retiradas do instrumento de contrato de concessão, podem-se obter algumas premissas que servirão para análise das contestações das concessionárias relativas às alterações unilaterais introduzidas pelo 5º termo aditivo. A primeira das premissas é que a RPC, embora constitua um dos mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro, tem por objetivo criar incentivos à melhoria da qualidade dos serviços prestados às empresas aéreas e aos passageiros. Portanto, as intervenções necessárias à melhoria da qualidade dos serviços, ou mesmo a adoção de padrões de desempenho internacionais, podem exigir investimentos da concessionária, além dos riscos aceitos por ocasião da proposta comercial. A segunda premissa é que o objeto da RPC, especificamente neste caso, compreende apenas a revisão da metodologia de cálculo do fator Q, considerando os parâmetros operacionais e a percepção da qualidade de serviço. Alterações que se afastam dessa definição devem ser analisadas por outra abordagem jurídica, o que se pretende alcançar também neste processo. A terceira premissa é que o próprio contrato de concessão define um rito para a realização da RPC. Entre os requisitos, encontram-se as datas específicas, o caráter unilateral e a audiência pública prévia. Portanto, as alterações introduzidas no instrumento de contrato por ocasião da RPC, que trazem as características acima, dela fazem parte. As demais alterações devem ser consideradas como decorrente do poder regulamentar do Estado de estabelecer as condições de funcionamento, a organização e o modo de prestação do serviço, como ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A concessão é uma relação jurídica complexa, composta de um ato regulamentar do Estado que fixa unilateralmente condições de funcionamento, organização e modo de prestação de serviço, isto é, as condições em que será oferecida aos usuários. De um ato-condição, por meio do qual o concessionário voluntariamente se insere debaixo da situação jurídica objetiva estabelecida pelo poder público, e de contrato, por cuja via se garante a equação econômica financeira, resguardando os legítimos objetivos do lucro do concessionário. Revendo o termo aditivo aprovado, percebe-se que as alterações se concentram nos seguintes aspectos. 1. A responsabilidade pela apuração da qualidade dos serviços prestados passou a ser da concessionária. Houve a substituição e o acréscimo de alguns IQS. 3. O sistema de bonificação passou a permitir o acréscimo do índice de reajuste por alcance das partes decimais. 4. As falhas persistentes na prestação de serviço poderão representar maior redução tarifária. A única alteração que destoa dos objetivos da RPC é a obrigatoriedade de contratação de empresa especializada, incluída pelo item 1 do apêndice D, que pode ser entendida como uma alteração nas especificações do serviço. Ressalte-se que o texto final aprovado pela decisão 32 não trouxe o dispositivo previsto na minuta do termo aditivo previamente aprovado pelo colegiado de diretores da ANAC, que impossibilitaria um futuro pleito de reequilíbrio por parte da concessionária. Não havendo razão para análise desta contestação,
já que a pretensão da concessionária foi atendida na decisão em apreciação nesta reunião deliberativa. Destaca-se ainda que a previsão do item 10 do apêndice D do ato normativo para as demais regras e diretrizes metodológicas para a coleta dos indicadores de qualidade de serviço exclui a possibilidade de edição de portarias com a mesma finalidade, em vista do processo decisório estabelecido no artigo 27 da 11.182 e da competência da diretoria da ANAC disciplinada no artigo 9º, inciso 8 do Regimento Interno. Entretanto, as outras alterações, inclusive a majoração por falha persistente e a bonificação por meta atingida, decorrem da evolução da metodologia de cálculo do fator Q, com o objetivo de criar incentivos à melhoria dos serviços prestados aos usuários. A uniformização da metodologia do cálculo tem o objetivo de facilitar comparações e estimular a concorrência entre os aeroportos, conforme a análise da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda. Neste sentido, as alterações estão diretamente relacionadas aos incentivos e à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários, sem perder de vista outros benefícios da uniformização dos procedimentos e da regulação. De toda sorte, tantas alterações nas especificações dos serviços, como a criação de novos padrões de desempenho, podem ser objeto de revisão extraordinária, conforme as cláusulas 5.2.3 e 5.2.4 do contrato de concessão, ressaltando que a mudança do sistema de bonificação tem o potencial de proporcionar maior índice de reajuste das tarifas, fato que deve ser levado em consideração em prováveis negociações do equilíbrio econômico-financeiro. Após a análise do processo, vendo que parte das alterações contratuais tiveram como objetivo incentivar a melhoria da qualidade dos serviços por meio da implementação da nova metodologia do fator Q, considerando as manifestações da Procuradoria Federal junto à ANAC, que não vislumbra óbice jurídico para a revisão unilateral da metodologia do fator, e considerando ainda que as demais alterações unilaterais do contrato de concessão estão relacionadas ao poder de organizar a prestação dos serviços públicos concedidos, a par de estimular a concorrência e facilitar o processo de fiscalização, com ganho esperado na qualidade do serviço e na gestão contratual, voto favoravelmente à decisão ad referendo que estabeleceu a primeira revisão de parâmetros de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. É como voto, presidente. Obrigado, diretor. Estamos só confirmando, só se o diretor Fenelon tinha votado apresentado voto vista nesse também? Tinha? Então, é o mesmo caso das outras deliberações. Então, agora, diretor Botelho acompanha o relator também. Então, já tem o voto do diretor Fenelon, diretor Passos. De acordo, acompanho o relator. Então, aprovado também o processo da número 1 da pauta, que também tinha sido decidido de referendo por mim.